E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo, isso mesmo! Nesse domingo é semifinal de Copa do Brasil, jogo da volta em São Paulo, Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians tem a vantagem, 1-0 para nós na ida, né? Gol do Memphis Depay. Então, o Corinthians joga por um empate para conseguir avançar à final da Copa do Brasil. Seria a 8ª final de Copa do Brasil que o Corinthians pode conseguir nesse domingo, tá? Se eu não estou enganado, é a 8ª final se o Corinthians conseguir, beleza? E então, para começar, vamos com a possível escalação do Corinthians para o confronto contra os mineiros, né? E tá aí o possível time, Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Martinez, Maicon, Carrijo, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? O time titular tem algumas dúvidas ainda, né? O Ranieri tá tentando se recuperar das dores que ele estava sentindo. O Ranieri, ele é dúvida, tá? O Garro, eu tô apostando que começa jogando, tá? O Garro, porque na quarta ele foi reserva e entrou ao decorrer do jogo. Então, eu tô apostando que o Garro inicia jogando, tá? Assim, uma grande dúvida também é o Yuri Alberto, né? Ele saiu machucado, com dores no primeiro jogo, né? Então ele é dúvida. Pelo que eu vi, parece que o Yuri Alberto tá apto para jogar, talvez, tá? Então o Yuri Alberto é outra dúvida, eu coloquei ele aí, tá? Mas se o Yuri não jogar, deve jogar o Guinegão ou o Vitinho. Assim, eu escolheria o Vitinho. Eu acho que o Vitinho tá numa fase melhor que o Guinegão, tá? E é isso. Bom, essa é a possível escalação. Agora, eu quero mostrar o retrospecto pra vocês, que é o seguinte, né? No vídeo de pré-jogo da ida, né? Eu mostrei o retrospecto do mata-mata entre Corinthians e Cruzeiro. E em mata-mata, o Cruzeiro tem vantagem contra o Corinthians, infelizmente, tá? Principalmente em Copa do Brasil, tá? Em Copa do Brasil, o Cruzeiro eliminou o Corinthians 4 vezes e o Corinthians 2 vezes eliminou o Cruzeiro, tá? Então eu já mostrei o retrospecto em mata-matas. Eu só quero atualizar vocês em relação ao retrospecto geral do confronto, tá? E tá aqui o histórico de confronto, só atualizando, o Corinthians tem 41 vitórias contra 32 do Cruzeiro em 24 empates também, tá? E tem 97 jogos disputados na história entre Corinthians e Cruzeiro, tá? Então ano que vem chegaremos a 100 jogos entre Corinthians e Cruzeiro, e o Cruzeiro freguês do Corinthians aí no confronto direto. Eles têm vantagem em mata-mata, o Corinthians tem vantagem no retrospecto geral em número de vitórias, tá? Tá aí os gols no confronto, o Corinthians tem mais gols, né? 123 a 111. Que mais aqui? Corinthians e Cruzeiro por estádios. Na Neoquímica Arena, 10 jogos e o Corinthians tem 6 vitórias contra 2 do Cruzeiro e 2 empates, tá? Então o Corinthians em Itaquera sempre joga bem, sempre vence contra o Cruzeiro na maioria dos jogos, tá? O Cruzeiro, nas 2 vezes que venceu no nosso estádio, uma em 2019 e outra em 2018, né, na final da Copa do Brasil, os 2 jogos terminando 2-1 para eles, tá? E é isso. Que mais aqui? Corinthians e Cruzeiro por campeonatos. Pela Copa do Brasil, um detalhe interessante, né? 13 jogos já realizados e o Corinthians, com a vitória de quarta, chegou a 6 vitórias contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. E eles têm 5 contra a gente, tá? Eles passaram mais do Corinthians, tá? Eles têm mais classificações contra o Corinthians na Copa do Brasil, porém o Corinthians tem uma vitória a mais com a vitória de quarta-feira, tá? É isso.
E tá aqui os maiores artilheiros do Corinthians contra o Cruzeiro. E o maior é ele, Marcelinho Carioca. 6 gols em 12 jogos, tá? E é isso. O primeiro confronto entre as equipes foi um 6-3 para o Corinthians contra o Cruzeiro, tá? E também é a maior goleada do Corinthians no confronto, um 6-3, que foi o primeiro jogo entre as equipes, tá? Que mais que eu quero mostrar aqui? Bom, os últimos jogos entre Corinthians e Cruzeiro, nos últimos 4 jogos, 2 em São Paulo, 2 em Belo Horizonte, e o Corinthians tem 2 vitórias, o Cruzeiro 1 e tem também um empate, tá? E é isso, meus amigos. Só um detalhe, tá? O Cruzeiro tem 2 vitórias só na Arena, né? Em 2018 e 2019. Então, faz 6 anos que o Corinthians não perde para o Cruzeiro na Neoquímica Arena, tá? 6 anos. Claro, o Cruzeiro passou 3 anos na Série B. Então, passaram 3 anos sem se enfrentar. Mesmo assim, o Cruzeiro está há anos sem ganhar do Corinthians na nossa casa. Ou seja, se esse tabu permanecer para domingo, o Cruzeiro seguir sem ganhar da gente na Neoquímica Arena, o Corinthians está na final, né? Então, eu espero que esse tabu permaneça. O Cruzeiro está desde 2019 sem ganhar do Corinthians em Itaquera. Se isso permanecer, o Corinthians vai para a final. Eu espero que permaneça, né? É isso. Bom, e agora vamos para a tabela da Copa do Brasil. E tá aí, né? Os jogos da ida, o Corinthians venceu 1-0 no Mineirão, gol do Memphis Depay. E o Vasco também tem vantagem, fez 2-1 contra o Fluminense de virada. Então Corinthians e Vasco jogam por um empate para decidir a Copa do Brasil, né? E seria a primeira vez que Corinthians e Vasco fariam uma decisão de Copa do Brasil, né? Já fizeram a decisão do Mundial de 2000, né? Que o Corinthians venceu. E é isso, né? Corinthians e Vasco podem se enfrentar. Claro, o Cruzeiro e o Fluminense vão tentar a remontada. Mas vamos ver, né? Vamos ver. Bom, de qualquer jeito, Fluminense e Vasco são fregueses do Corinthians em mata-mata, né? A verdade é essa. Em mata-mata, Fluminense e Vasco, principalmente o Vasco, são fregueses do Corinthians, né? Então, se a gente avançar para a final, né? Vamos pegar aí um time que costumamos derrotar em mata-mata. Nesse domingo, Corinthians e Cruzeiro se enfrentam às 6 horas, tá? Deveria ser às 4, eu não sei porque às 6, né? Mas enfim. E às 8h30 tem Fluminense e Vasco, tá? E pelo que eu vi, o árbitro de Corinthians e Cruzeiro é Rodrigo José Pereira de Lima, cara. E se não me falha a memória, eu já tinha alertado sobre esse desgraçado aqui no canal. Esse Rodrigo José Pereira de Lima é o mesmo árbitro, né, de Internacional e Corinthians no Beira-Rio, ele inventando um pênalti pro Internacional nos acréscimos, né? Rodrigo José Pereira de Lima. Eu falei em vídeos passados pra anotar o nome desse desgraçado. Aí vai a CBF e faz o quê? Bota ele pra apitar Corinthians e Cruzeiro. Obrigado, CBF. Obrigado, CBF. Justamente um árbitro que adora ferrar o Corinthians. Será coincidência? Será coincidência? Rodrigo José Pereira de Lima de novo. E no VAR, pelo que eu vi, é o Rafael Trace, outro merda também. É inacreditável. Inacreditável, CBF. Mas é isso, né, galera? E vamos falar desse jogo de volta, que é o seguinte, né? Bom, galera, eu quero compartilhar com vocês uma coisa. Que na quarta, né, eu não gravei vídeo de pós-jogo porque, bom, por 2 motivos. Primeiro, né, infelizmente eu moro aqui em São Paulo e na quarta-feira teve uma ventania do caramba em São Paulo e eu fiquei sem luz. Pois é, eu e mais 2 milhões de pessoas ficamos sem luz na grande São Paulo, infelizmente, tá? Então é o seguinte, eu não vi o jogo. Eu não vi Cruzeiro e Corinthians, o jogo da ida. Eu não vi ao vivo porque a droga da Enel demorou uma eternidade para reabastecer a energia aqui em São Paulo. Pois é, aqui em São Paulo
tem uma companhia chamada Enel, que controla a energia elétrica, e depender da Enel é uma merda. A Enel demora uma eternidade pra voltar a energia quando acaba, né? É inacreditável. Na quarta-feira, eu fiquei sem energia ao meio-dia e só voltou quase meia-noite. Quase meia-noite. Minutos depois do jogo do Corinthians acabar. Inacreditável. Aí eu fui lá e vi o VT do jogo, porque ao vivo eu não consegui, graças à porcaria da Enel. Muito obrigado, Enel, empresa de merda. Muito obrigado. E é isso aí, tá? Detalhe, eu tô gravando o vídeo de pré-jogo nesse sábado, né? E a luz acabou de novo. É sério, a luz acabou de novo. Por sorte, voltou, né? Eu tô gravando esse vídeo com medo de acabar de novo, né? A luz, por enquanto, tá aqui, funcionando. Mas a qualquer momento, pode dar outro apagão. Eu nem sei se eu vou conseguir ver o jogo de volta. Eu não sei. Depender da Enel, né? Enfim, né? Imagina se chover, por exemplo. Gente, é sério, aqui em São Paulo, qualquer pé d'água que dá, qualquer tempestade, pronto, a energia acaba e demora pra voltar. É inacreditável, cara. É inacreditável. Mas é isso, eu não vi a ida, infelizmente, não vi ao vivo, eu não vi o gol do Memphis ao vivo, não vi, eu só vi o VT do jogo depois, né? E pelo que eu assisti no VT, o Gustavo Henrique, melhor do time no jogo da ida, né? E eu falo, o Gustavo Henrique, dos últimos aí meses, é o único jogador do Corinthians que eu salvo, o único, o Gustavo Henrique. E pra mim foi o melhor da partida aí do Corinthians no Mineirão, né? Mas também o Maicon jogou bem, o Mateuzinho foi bem, Breno Bidon me surpreendeu, foi bem também. Mas assim, né, gente? Agora parece que esses jogadores prestam, né? Agora dá a entender que esses jogadores são maravilhosos, né? Gente, pra mim, fizeram um bom jogo na ida? Fizeram. Mereceram vencer? Sim. Mas só provaram o que a gente sempre fala, que eles escolhem quando vai jogar, eles escolhem quando vão desempenhar, eles escolhem. Eles só provaram mais uma vez os vagabundos que eles são como jogadores, né? Pra mim eles são vagabundos como atletas, pra mim. Pra mim. Porque se vocês esqueceram o 13º lugar do Campeonato Brasileiro, eu não esqueço. Se vocês esqueceram a pré-Libertadores, eu não esqueço. Eu não esqueço a pré-Libertadores, desculpa. Ah, Fábio, mas vamos virar a chave, já passou, desculpa, pra mim não passou. Não passou, desculpa, eu não consigo ser assim. Eu não consigo. Ah, vamos focar só na Copa do Brasil. Desculpa, eu não esqueço a lamentável campanha no Campeonato Brasileiro. Eu não esqueço. E digo mais, ganharem a Copa do Brasil é obrigação deles. Desculpa, é o que eu penso. Depois de tanta merda que eles fizeram no Brasileirão, né? Ai, tamo focando na semifinal de Copa do Brasil, né? O nosso objetivo é pensar no Cruzeiro. Tamo pensando só na Copa do Brasil. Ah, então, estão pensando só na Copa do Brasil? Beleza, então ganha essa merda. Ganha essa merda. É obrigação ganhar. Só de raiva. É obrigação ganhar. Quantos e quantos jogos no Campeonato Brasileiro eles não deram a mínima? O Corinthians perdendo para Sport, perdendo para Fortaleza, perdendo para Juventude, né? Porque eles não deram a mínima. Tamo pensando na Copa do Brasil, beleza? Agora ganha essa merda. É obrigação ganhar. É obrigação ganhar. Mas claro, é uma pena que esses jogadores, muitas vezes, não entendem a obrigação deles, né? Porque era obrigação ganhar do Ceará em casa, perderam. Era obrigação ganhar do Juventude, já rebaixado em casa, empataram, né? Então eles não entendem muito sobre obrigação, né? Infelizmente. Infelizmente. Então se pra vocês, alguns desses jogadores prestam por causa de um jogo bom, pra mim não. E digo mais, tá? Ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, eu digo agora, tá, gente? Ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, eu quero o Dorival fora do Corinthians.
Ganhando ou perdendo a Copa do Brasil, eu quero o Dorival fora pro ano que vem. Fora. Fora. Porque pra mim venceu na quarta, apesar dele. Pra mim. Eu vejo muito mais mérito dos jogadores do que do Dorival. A vitória na quarta. Pra mim. Pra mim. Tô nem aí. Ganhando ou perdendo, eu quero o Dorival fora pro ano que vem. Mas eu sei o que vai acontecer, né? Eu sei o que vai. Capaz dele ganhar a Copa do Brasil e continuar pro ano que vem. Aí vai esperar a merda no Paulista acontecer pra demitir ele. Porque é assim que acontece no Corinthians, né? Espera, por exemplo, pra acontecer a merda no Paulista pra ir se demitir. Foi o que aconteceu com o Mancini, foi o que aconteceu com o Silvinho, foi o que aconteceu com o Mano Menezes. Vamos esperar a merda no Paulista acontecer pra aí sim demitir. Querem apostar que vai ser a mesma coisa que o Dorival? Ele vai permanecer pro ano que vem, vai fazer merda no Paulista e só aí vai ser demitido. Tenho certeza. Tenho certeza. É minha opinião, tá, gente? Vocês podem concordar ou não, tá? É claro que pela vitória que foi na quarta, o time jogou bem. Temos que aproveitar, né, quando isso acontece, né? Porque é raro. É raro ver quando o time ganha jogando bem. Temos que aproveitar, né? Porque só Deus sabe a próxima vez que isso vai acontecer. O Corinthians ganhar jogando bem, nossa, é quase um evento raro. O Corinthians ganhar jogando bem. Então temos que aproveitar o que foi na quarta-feira. Tá? Mas na minha opinião, esse elenco, esse time, continua sendo um bando de merdas. Um bando de canalhas como jogadores de futebol. Que escolhem quando vai jogar. A gente precisa implorar pra eles jogarem. Implorar. Precisa ajoelhar, pedir a Deus, por favor, senhor, faça os jogadores do Corinthians quererem jogar. Não dá, gente, desculpa. Não dá pra torcer assim. Assim, eu torço mesmo pela instituição. Por isso aqui, ó. Pelo clube que eu amo, eu torço. Eu torço. É só pela instituição que eu torço. Mas esses caras, meu Deus. Eu só espero que chegue nesse domingo, eles façam outro bom jogo e consigam a classificação. A torcida merece isso. A torcida merece. A gente merece uma classificação. Eliminar o Cruzeiro. A gente merece isso. E eu espero que eles não façam merda nesse domingo. Torcemos pra isso, né? Então vamos com palpites, tá? Eu vou apostar, galera, 1 a 0 Corinthians. Outro gol do Memphis Depay. E é isso, tá? É isso. Vamos lá pra cima do Cruzeiro e vamos ver se a gente consegue essa vaga pra final, né? Porque a gente merece, né? A gente merece. E é isso. Comente o que vocês acham do jogo. Comente o palpite de vocês. O meu 1 a 0 Corinthians. Outro gol do Memphis Depay, beleza? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. E vai, Corinthians!